Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Nesta videoaula, irei fazer alguns complementos sobre os conteúdos que o paleontólogo Ateu Pirula está abordando, onde ele faz uma grande análise da chamada mitologia do dilúvio global e também da Terra plana. Então, vamos ao vídeo a seguir. Aproveitaram para perguntar onde é que entra o dilúvio nessa história, pro Pirula. Qual dilúvio? Porque essa é que é a questão. É o de Noé. A gente teve, O que inundações. Inundações, a gente tem evidência de trocentas inundações. Mas mundiais, assim, nível... Mundial não tem como, cara. Não tem, né? Porque Não tem como. se um lugar enche, outro lugar... Pra começar que não tem água suficiente pra isso. Segundo que... Deixa claro pro pessoal que a água é a mesma de sempre, mais ou menos, não é? Que a gente tem. Ela se forma também, né? São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, acaba se formando, mas o problema é o seguinte: a montanha mais alta hoje é o Everest, tem 8 quilômetros de altura. Você precisa para cobrir toda a terra seca, você precisa de 8 quilômetros de água. Caralho, Não dá pra derreter e cobrir tudo, né? Cara. Não. E aí você fala assim... Qual é o impacto na crosta terrestre de 8 quilômetros de água? Pergunta para qualquer mergulhador, como é que é mergulhar 8.000 metros de profundidade? Primeiro que você não vai, é submarino. E o impacto disso é assim, astronômico. Não ia sobrar nada. Nada é nada. Tipo... É tão fora de lógica você acreditar numa literalidade dessa que assim, é você ignorar toda e qualquer regra que existe hoje para tudo. Não existe água suficiente. Se existisse 8 quilômetros de altura de profundidade, você ia ter... Sei lá... você ia ter uma pressão em cima das placas. Mas você pode ter povos primitivos acreditando que aquilo é no mundo inteiro quando foi na região dele, não é isso? Exato. O que a gente sabe, a gente tem evidências de várias inundações em vários lugares, de maior ou menor porte. Esse de Noé, ou possivelmente de Noé, teria que ter acontecido naquela região ali do Tigre-Eufrates, lá no Crescente Fértil. Você teve o final da Era Glacial, entre 12 mil anos mais ou menos. Você tem a região do Cáucaso, ali no norte do Iraque, que é montanhosa, era coberta de neve. Provavelmente durante esse período de degelo do planeta deve ter tido cheias muito intensas, talvez dos rios, coisas assim. Isso pode ter gerado a impressão de algum dilúvio. E aí quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu não sei como é que é a descrição. Aí também eu não vou entrar muito nessa parte muito detalhada. Primeiro, porque eu não estudei. E segundo, porque aí o pessoal que, sei lá, da teologia, qualquer coisa assim, vai ter outras justificativas. Agora, dilúvio mundial é impossível. É virtualmente impossível. A gente não teria partes da crosta terrestre se você tivesse tido um dilúvio mundial. Se tem efeito estufa e aumenta o nível dos... E outra, como é que é a pressão atmosférica 8 km por cima? A quantidade de oxigênio que como ia ficar o oxigênio? A atmosfera ia ficar mais curta? Ela ia para o espaço, ela ia condensar, ia ficar super concentrado. Cara, é quando você não para pensar. Se você não para pensar na dinâmica do planeta e como as coisas são, aí dá nisso. Mas é isso, gente. Quando se fala em um dilúvio universal, é algo totalmente possível de ter acontecido e de acontecer. Como a gente sabe que para chover é necessário que se tenha o que chamamos de ciclo da água, onde a água evapora em forma de vapor da superfície da Terra, através do calor do Sol, e esse vapor de água atinge a camada mais alta da atmosfera e entra em condensação, que é a formação das nuvens de água. E em seguida ela entra em precipitação e a água cai em forma de chuva. Então, nessa concepção,
É impossível que haja um dilúvio mundial global. Para isso acontecer, é necessário que se tenha sempre a formação do ciclo da água, uma chuva mundial por muitos dias e noites. Não tem como acontecer o ciclo da água, porque é necessário da luz do sol para que haja a evaporação. E de onde as nuvens vai buscar tanta água, se não tem o ciclo da água? E outro problema também, uma nuvem de chuva não tem capacidade de passar dias chovendo, podendo durar por algum tempo muito curto. Exemplo disso, em lugares muito seco ou desértico, tem uma grande deficiência de chover, onde existe baixas umidades, altas temperaturas e condições geográficas que dificultam a formação de nuvens de chuva. Nesses lugares muito secos, a água evapora rapidamente na terra, e não acontecendo o ciclo da água. Por isso, nesses lugares muito arejados, onde existe muitos vegetais e água, o processo do ciclo da água é perfeitamente realizado. A gente sabe que toda a água que existe no mundo, no globo terrestre, é concentrada na Terra e não na atmosfera. Então, só vem água para a Terra quando é formada nuvens de água da própria evaporação da água da Terra. E temos outro fator também muito importante para que aconteça a época da chuva, para que chova. É o que chamamos de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol. E esse movimento de translação da Terra é o que origina as 4 estações do ano: inverno, verão, outono e primavera. E dentro desse movimento de translação da Terra, também existe uma inclinação do eixo da Terra, que faz com que a Terra fique mais distante do Sol, e gerando uma baixa temperatura e provocando o que chamamos de inverno. Então, existem vários fatores e complexidades que nos fazem fornecer a chuva. Sem esses fatores, jamais existiria chuva e as 4 estações. Agora aí, eu dou a minha interpretação. A minha interpretação, que é a interpretação de um ateu, interpretação de uma pessoa que estuda a parte científica da coisa, e a interpretação de quem leu em português e em inglês só, né? Não li em hebraico, não li nessas coisas, lê em português e em inglês a Bíblia. E aí você vê a interpretação disso daí que eu dou, é o seguinte: para mim é muito claro na Bíblia, que eles desenham uma terra plana ali. Ah, É é? muito claro para mim. Tudo bem, o pessoal da teologia tá se rasgando no meio aí, tá? Aquela coisa assim, desculpe, Iago, eu sei, amanhã vai ter vídeo resposta, mas vai ter aquela coisa assim. Mas para mim, lendo o livro do Gênesis, os primeiros livros ali, para mim aquilo lá é muito evidente que eles estão falando de uma terra plana. Deus separa as águas. Ou seja, o céu era azul, caía, chovia. A descrição que se dá, inclusive tem uma imagem, né? Tem um desenho que ficou famoso, né? Que é um desenho que representa mais ou menos isso, que é inclusive a versão que é usada pelos terraplanistas. Os terraplanistas falam isso. Eles dizem que a Bíblia diz que a Terra é plana. É que, como, sei lá, 99% dos teólogos não são terraplanistas, eles dão outras interpretações, inclusive de tradução e tal. Por isso que eu tô falando, eu não li em hebraico. Tá. Né? Mas Então, você leu. Mas dentro do que eu li, diz que a Terra é plana, e as justificativas que o pessoal da teologia me deu para dizer que a Bíblia não diz que a Terra é plana, ou não me convenceram, ou eu não tenho bagagem suficiente para poder avaliar, para saber se procede ou não. Então, por isso que eu mantenho a minha parte de dúvida com relação a essa parte teológica da Bíblia. Por isso que eu estou falando, é a minha interpretação. Não estou falando que eu estou correto, não estou falando que eu não tenho conhecimento, não sei ler hebraico, nada disso. Então, essa é a minha interpretação. Que para mim, em português ou em inglês, Separou. a Bíblia fala claramente que Deus separou a terra, as águas do mar, dos oceanos e do céu. Então, quer dizer, chovia por quê? Porque você tinha uma abóbada terrestre que cobria o chão, essa abóbada tinha água por cima.
De vez em quando dava umas chovidas, porque a abóbada permitia, né? Sei lá, era vazado, alguma coisa assim. Enfim, aí quando você olhava no horizonte, você tinha a água de cima e a água de baixo. O dilúvio, ele narra, Deus abriu as comportas do céu. Abriu a comporta do céu, caiu toda a água que estava no firmamento, que era o quê? Firmamento. Por que chama firmamento? Porque ele firma. Tá segurando. Ele tá segurando aquilo ali. Ele firma, cai toda a água lá de cima e... Shua, entendeu? E aí por isso que encheu tudo. E aí fez o dilúvio. Então, para mim, isso é a minha interpretação do que eu dou. Tem até um evangelho não, mentira, nossa senhora. Tem até um livro apócrifo do Velho Testamento, que é o livro de Enoque, que ele narra a subida dele até o céu. E ele abre uma comportinha no firmamento para passar para o outro lado, né? Então tem tudo isso daí. E aí depois Deus deixou vazar a água lá para esvaziar o dilúvio, uma coisa assim, entendeu? Então essa é a minha interpretação. Para mim fica nítido isso, que é uma interpretação de um mundo restrito, que era a realidade de quem estava lá. Se você deitar no chão e olhar para cima num ambiente aberto, parece que a Terra tem uma abóbada em cima mesmo, por causa da questão da luz, né? A forma como a gente enxerga a luz e os gases na atmosfera. Porque quanto a montanha mais longe, ela fica mais azulada e ela... E dá uma impressão de abóbada, assim. Você tem uma impressão nítida. Por que não é uma abóbada? Porque a mesma impressão que você tem aqui no Brasil, se você for pra Austrália também. Mesma, eu tô sempre no centro da abóbada, né? Porra, que abóbada é essa? Tô na borda onde ela... você nunca tá na borda da abóbada pra ver a coisa, então tá sempre lá. Tem uma ideia como lá no filme com o Jim Carrey lá, como chama? O mundo de Show de Truman. O Show de Truman, Isso, exatamente, que era uma abóbada. Então quando ele vai chegando lá no mar, na borda, ele vê realmente a borda do... Outro tema muito crítico e retrógrado é o que chamamos de terra plana. Mas é isso aí, o que Pirula falou. A terra plana é uma visão totalmente retrógrada da própria Bíblia hebraica, que posteriormente originou o Antigo Testamento. Não se fala diretamente da terra plana na Bíblia, mas as suas descrições sobre uma terra plana é gritante e nítida. Principalmente quando se fala em bordas, porque um globo não existe bordas. O que existe em bordas são plataformas planas. E isso é relatado na Bíblia. É tão certo que a Bíblia defende uma terra plana que a própria Igreja Católica adotou essa teoria da terra plana como verdade absoluta durante a Idade Média ou período medieval. Durante a Idade Média ou período medieval, o conceito de terra plana pela Igreja Católica Apostólica Romana foi bem sucedida e defendida pela Igreja como algo divino, onde via a Terra como o centro do universo, onde o Sol girava em torno dela. Ou seja, em torno da Terra plana, onde durante a Idade Média a superfície da Terra voltou a ser considerada como plana, prevalecendo esta ideia até o ressurgimento da obra de Ptolomeu e a subsequente era dos descobrimentos do século XV, quando a representação da superfície da Terra reverteu a forma esférica. E quem fosse contra a ideia da Terra plana defendida pela Igreja Católica era perseguido, preso ou torturado. Exemplo disso, temos Galileu Galilei, que foi perseguido pela Igreja Católica por defender que a Terra gira em torno do Sol, contra a teoria geocêntrica, que a coloca no centro do universo, ou seja, que coloca a Terra no centro do universo. Além de suas próprias e revolucionárias descobertas no campo da física e da astronomia, Galileu defendia com unhas e dentes a visão heliocêntrica de Nicolau Copérnico, em contraposição ao geocentrismo defendido pela Igreja Católica.
no qual a Terra seria o centro do universo. Em 1616, no século XVII da Era Comum, a Inquisição ameaçou de morte Galileu se ele não renegasse suas convicções. Em 1633, também no século XVII da Era Comum, Galileu foi condenado por heresia pela Igreja Católica. Também foi proibido de propagar ideias contrárias à Igreja Católica. Foi condenado a passar o resto da vida em prisão domiciliar. Galileu lutava contra as interpretações literais da Bíblia feitas pela Igreja Católica. Ele defendia que a Bíblia não tinha sido escrita como um livro científico, e sim buscando a salvação. Na verdade, gente, a Bíblia é um livro mitológico religioso, não é um livro de história e muito menos um livro científico. Então, a visão desses autores sobre a Terra plana na antiguidade é uma visão de um céu plano que ficava perto da Terra plana, onde as estrelas ficavam penduradas a ponto de caírem sobre a Terra. Pensamento esse feito pelo próprio suposto Jesus, onde o próprio suposto Jesus romano diz que as estrelas cairão na Terra. Algo que é impossível de acontecer. As estrelas estão milhares de anos-luz distantes da Terra, onde existem estrelas que é o triplo maior do que o Sol do nosso sistema solar. Na verdade, essas supostas pessoas descritas na Bíblia não tinham quaisquer conhecimento científico astrológico. Inclusive, o próprio Jesus, por ser o Todo-Poderoso que sabia de todas as coisas, mas não conhecia o funcionamento da sua própria criação. Exemplo disso, onde diz que Josué parou a lua e o sol. Gente, isso é mitologia pura. Vocês não sabem o grau de impacto na Terra daria se a lua parasse. Seria uma destruição do planeta Terra. A lua realiza 3 movimentos: o de rotação, translação e revolução. Então, se a lua parar ou tivesse parado, imediatamente a Terra seria destruída por grandes fenômenos naturais, como, por exemplo, tsunami, terremotos, dentre outros. E o autor aqui, por não conhecer de astronomia, ele não sabia que a Terra girava ou gira em torno do Sol. Por isso que diz que o Sol parou. Quem deveria parar era a Terra e não o Sol. Outra prova de que eles não sabiam nada sobre o universo, de física, de química e astronomia, onde pensavam que tudo que viam um ponto brilhante no céu, achavam que eram estrelas. Ou seja, para eles, tudo era estrelas. Hoje a gente sabe que os planetas também formam pontos brilhantes no céu, parecendo estrelas. Até existe um versículo bíblico que chama o planeta de Vênus de estrela da manhã, onde aquele ponto brilhante que estava perto da Lua não era estrela, e sim o planeta Vênus. E o mais integrante nisso tudo é que os cristãos levam essa passagem como algo literalmente, onde os cristãos dizem que foi a queda de Satanás. Essa passagem faz alusão à queda do rei da Neobabilônia, Nabucodonosor. Primeiramente que a Bíblia hebraica não trabalha com a ideia de Satanás. Não existe um demônio no livro da Torá. A ideia de um opositor demônio foi sendo construído ao longo dos surgimentos de outras religiões, inclusive o cristianismo, que foi responsável pela construção do personagem mitológico demônio. Agora raciocine comigo.
Como é que um livro desse é sagrado, que os próprios supostos autores não conhecem de astronomia, de física, de química, ou seja, de nada. Não sabiam sequer os funcionamentos da própria criação pelo suposto Deus que eles acreditavam. Quando falamos em algo sagrado e divino, é algo totalmente perfeito, que não pode existir quaisquer falhas, contradições, mentiras, barbaridades, ódio, perseguição, dentre outras. E isso é o que mais tem na Bíblia. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.